Minha mãe traiu meu pai. Ela acabou engravidando do outro homem. E foi assim que meu pai descobriu tudo. Meu pai ficou completamente destruído. Eles nunca chegaram a se casar oficialmente. Então, terminar o relacionamento em si foi relativamente simples. O verdadeiro problema veio depois. A custódia. Minha mãe queria que eu ficasse com ela a maior parte do tempo, enquanto meu pai queria dividir igualmente. Nenhum dos dois cedia. Então, o caso acabou indo parar no tribunal. Depois de muita discussão, o juiz decidiu por guarda compartilhada. Então, minha vida virou um ciclo. Uma semana na casa da minha mãe, na semana seguinte na casa do meu pai. E assim foi durante anos. Minha mãe acabou se casando com o homem com quem tinha traído meu pai. O nome dele era Brian Walker. Eles começaram a ter filhos juntos. Primeiro nasceu Noah, depois Mason. Mais tarde veio Lily, meus meio-irmãos. Meu pai nunca quis ter absolutamente nada a ver com eles. E sendo sincera, eu nunca o culpei por isso. Por que ele deveria se preocupar com os filhos que nasceram justamente da traição que destruiu o relacionamento dele? Mas minha mãe não via dessa forma. Nem Brian. Na verdade, quase toda a família da minha mãe tinha um problema enorme com isso. Eles diziam que meu pai estava descontando a raiva da minha mãe em crianças inocentes, que ele deveria ajudar, que no fim das contas, eles também eram meus irmãos. Quando eu tinha 8 anos, aconteceu uma situação que minha família nunca esqueceu. Meu meio-irmão Noah foi deixado na escola, e ninguém apareceu para buscá-lo. Naquele dia, eu estava no clube de tarefas esperando meu pai chegar. Quando ele apareceu, uma das professoras veio falar com ele. Ela sabia que Noah era meu irmão. Então perguntou se ele sabia onde estava minha mãe. Meu pai tentou ligar para ela. Chamou algumas vezes. Ninguém atendeu. A professora explicou que Noah já estava esperando havia bastante tempo. Então meu pai fez o que tinha ido fazer. Ele me levou para casa e deixou Noah na escola. Para muita gente da família da minha mãe, aquilo foi terrível. Eles agiram como se fosse a pior coisa possível. Depois descobrimos o que realmente tinha acontecido. Minha mãe e Brian estavam em um funeral com os celulares desligados. E o amigo que deveria buscar Noah simplesmente esqueceu. Mesmo assim, disseram que meu pai poderia ter ajudado, que ele poderia ter levado Noah junto, que não custava nada. Outra situação aconteceu alguns anos depois. Eu estava no hospital. Meus 2 pais estavam lá. Alguns dos meus meio-irmãos também. Enquanto esperávamos, meu pai foi até a lanchonete. Ele voltou com salgadinhos e bebidas para mim. Depois perguntou se eu queria comer alguma coisa de verdade. Eu disse que sim. Então ele me levou para comer algo. Minha mãe ficou na sala de espera com os outros. Ela não tinha dinheiro naquele momento. E meus meio-irmãos começaram a reclamar que também estavam com fome. Eu lembro do jeito que ela olhava para meu pai. Um olhar cheio de irritação. Mas ele simplesmente ignorou. Comprou comida para mim. E só para mim. Aquilo também virou discussão na família dela. Diziam que ele deveria ter comprado algo para as outras crianças. Mas meu pai nunca comentou nada comigo sobre isso. Ele quase nunca explicava suas decisões. Ele apenas fazia o que achava certo. Mas havia uma coisa que ninguém podia negar: as minhas festas de aniversário. Todo ano, sem exceção, meu pai organizava uma festa incrível para mim. Era algo que ninguém conseguia tirar dele. Ninguém podia discutir. Ninguém podia mudar. Todos os anos acontecia, sem falta, sem desculpas, sem que eu precisasse pedir. Conforme fui crescendo, comecei a perceber algo. Aquelas festas eram a maneira dele dizer algo que nunca falava em voz alta. E sem perceber, eu também aprendi a entender exatamente isso. Quando fiz 16 anos, algo foi diferente. Não a festa. A festa foi perfeita como sempre. Meu pai reservou o salão do clube onde eu fazia aulas de natação, convidou minhas amigas da escola e pediu o bolo de 3 leites que eu escolhia todos os anos desde os 8. Tudo estava exatamente no lugar. Meu pai também. Ele estava ao lado da mesa conversando com o pai da minha melhor amiga, Chloe, com aquele sorriso simples dele. Não era um sorriso grande, só um sorriso verdadeiro. Eu estava do outro lado do salão olhando para ele, e pensei uma coisa muito clara naquele momento. Esse homem nunca falha comigo. Mas o que foi diferente naquela noite não aconteceu durante a festa. Aconteceu depois. A festa terminou por volta das 11 da noite. Como sempre acontecia, meu pai me levou de carro até a casa da minha mãe. Ele dirigia devagar, como de costume. A janela do lado do passageiro estava aberta só um pouco, mesmo fazendo frio. Era um hábito antigo dele. Eu estava olhando as luzes dos postes passando uma atrás da outra quando ele quebrou o silêncio. Se divertiu? Sim. O bolo estava bom? Estava perfeito. Depois disso ficamos em silêncio. Mas era aquele tipo de silêncio confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que não sentem necessidade de preencher cada segundo com conversa. Quando chegamos na frente da casa da minha mãe,
Meu pai puxou o freio de mão, mas não desligou o motor. Ele sempre fazia isso. Esperava até eu entrar na casa antes de ir embora. Eu peguei o telefone para mandar uma mensagem para minha amiga Chloe, dizendo que eu já tinha chegado. Mas quando olhei para a tela, percebi algo estranho. Não era o meu celular. Era o da minha mãe. Nossos celulares tinham ficado misturados dentro da minha mochila durante a festa. Minha mãe sempre insistia que eu levasse o telefone dela quando saía com meu pai. Ela dizia que precisava saber a hora que eu chegava em casa, que era importante em caso de emergência. A tela estava acesa. E havia uma conversa aberta. Eu não pretendia ler, ou pelo menos foi isso que pensei no primeiro segundo. Minha intenção era apenas apagar a tela e colocar o telefone de volta na mochila. Mas então vi o nome no topo da conversa. Brian. Meu padrasto. E a primeira mensagem que aparecia, em negrito, ainda não tinha sido aberta. Dizia: Não esquece que terça tem a audiência. Fala com o advogado hoje à noite. Se usarmos o episódio do hospital, fica muito mais difícil para ele se defender. Eu fiquei parada, completamente imóvel. O motor do carro do meu pai ainda estava ligado lá fora. Eu li a mensagem uma vez, depois de novo, e mais uma, até as palavras começarem a perder o sentido. O episódio do hospital. Eu sabia exatamente do que eles estavam falando. Eu tinha 12 anos quando fui levada às pressas para o hospital por causa de uma apendicite. Meu pai não conseguiu chegar imediatamente porque estava trabalhando em outra cidade, a cerca de 2 horas dali. Mas ele veio assim que pôde. Eu lembro de quando ele entrou no quarto. A gravata estava torta. Ele parecia exausto. Os olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido nada. Ele ficou sentado na cadeira de plástico ao lado da minha cama até quase 3 da manhã. Mas antes disso, durante as primeiras horas no hospital, minha mãe passou o tempo inteiro dizendo para as enfermeiras que o pai da filha dela não aparecia quando era necessário, que ela sempre carregava tudo sozinha, que ele nunca estava presente quando realmente importava. Eu ouvi tudo. Estava meio dopada pelos remédios, mas não dormindo. Agora aquilo estava sendo usado como argumento, como prova. Eu deslizei a conversa para cima. Não muito, só o suficiente para entender. A conversa já durava semanas. Brian estava falando com minha mãe sobre a estratégia para a próxima audiência de custódia. A audiência que, até onde eu sabia, era apenas uma revisão de rotina, algo que minha mãe tinha descrito como um simples procedimento. Nada importante. Mas não era isso. Eles estavam tentando conseguir custódia total. E os argumentos que planejavam usar contra meu pai eram episódios da minha própria vida. Momentos que eu lembrava de uma forma, mas que eles estavam transformando em outra coisa. O episódio do hospital. O episódio da escola, quando meu meio-irmão ficou esperando e meu pai foi embora sem levá-lo. O episódio da comida no hospital. Coisas reais, mas completamente distorcidas. Eu apaguei a tela. Coloquei o telefone na mochila. Abri a porta do carro. Boa noite, pai. Boa noite, filha. Dorme bem. Eu saí. Meu pai ficou ali, esperando. Como sempre fazia. Entrei na casa. Minha mãe estava na cozinha com um copo de água na mão, olhando algo no tablet. Brian estava sentado no sofá com a televisão ligada, embora nem estivesse realmente assistindo. Meus meio-irmãos já estavam dormindo. Como foi a festa? Minha mãe perguntou sem tirar os olhos da tela. Foi boa. Seu pai chegou no horário? Chegou. Eu coloquei o telefone dela sobre a mesa. Peguei por engano na mochila. Ela olhou para o celular. Depois olhou para mim. Eu não disse mais nada. Subi as escadas. Entrei no meu quarto. Fechei a porta. Sentei na beira da cama. E fiquei ali. Eu não chorei. Isso foi algo que me surpreendeu quando pensei nisso mais tarde. Naquele momento eu não senti vontade de chorar. O que eu senti foi outra coisa. Algo mais frio. Algo pesado no peito. Porque o que eu tinha lido não parecia um erro. Não parecia algo dito no calor do momento. Era um plano. Algo pensado com cuidado, com datas, com advogado, com estratégia. E eu fazia parte disso sem sequer saber. Eu me deitei na cama sem tirar os sapatos. Fiquei olhando para o teto do meu quarto. Havia uma mancha perto do ventilador que eu já tinha visto centenas de vezes. Mas naquela noite eu olhei para ela pensando em uma única coisa. Eu precisava decidir o que fazer com aquilo que eu sabia. A primeira opção era simples. Não fazer nada. Guardar aquilo para mim. Continuar vivendo do jeito que sempre vivi. Uma semana na casa da minha mãe. Uma semana na casa do meu pai. Agir como se eu nunca tivesse visto aquela conversa. Eu tinha 16 anos. Seria fácil fingir que nada aconteceu. A segunda opção era contar tudo para meu pai. Mas eu sabia exatamente como isso terminaria. Meu pai levaria a informação para o tribunal. Minha mãe negaria. Brian também negaria. O advogado deles daria um jeito de virar a história. E eu acabaria no meio de tudo.
Seria a filha que leu o telefone da mãe e correu para contar ao pai. As duas opções me colocavam no mesmo lugar, sendo usada. Demorei um pouco mais para perceber que existia uma terceira opção: não fazer nada. Por enquanto, observar. Entender exatamente o que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Naquela noite, eu percebi algo que nunca tinha pensado antes. Existe uma grande diferença entre saber algo e saber o que fazer com isso, e a segunda parte costuma ser muito mais difícil. Eu acabei dormindo ainda com os sapatos nos pés. Na manhã seguinte, minha mãe se comportou exatamente como sempre. Ela fez meu café da manhã. Perguntou se eu queria que ela lavasse meu uniforme. Comentou que no fim de semana haveria uma festa de aniversário de um dos filhos de uma amiga dela. E perguntou se eu poderia ficar com meus meio-irmãos naquela tarde. Eu respondi normalmente. Sim, não. Tudo bem. Mas enquanto ela falava, uma pergunta não saía da minha cabeça. Quantas vezes isso já aconteceu antes? Na manhã seguinte, tudo parecia exatamente igual. Minha mãe estava na cozinha preparando o café da manhã como fazia todos os dias. O cheiro de torradas enchia a casa. Brian ainda não tinha saído para o trabalho. Meus meio-irmãos discutiam por causa de cereal na mesa. Nada parecia diferente, mas para mim tudo tinha mudado. Eu sentei na cadeira de sempre e comecei a comer em silêncio. Minha mãe perguntou se eu tinha dormido bem. Eu disse que sim. Ela perguntou se a festa tinha sido divertida. Eu disse que tinha sido ótima. Era uma conversa completamente normal, e isso me deixava ainda mais desconfortável, porque agora eu sabia que alguma coisa estava acontecendo por trás de tudo aquilo, e ninguém tinha me contado nada. Brian entrou na cozinha alguns minutos depois. Pegou uma xícara de café. Ele me lançou aquele olhar rápido de sempre. Não era exatamente antipatia, mas também nunca foi simpatia. Era como se eu fosse um elemento estranho naquela casa. Algo que estava ali, mas que não fazia parte da família que ele tinha imaginado. Bom dia, ele disse. Bom dia, respondi. Ele se sentou à mesa. Minha mãe comentou alguma coisa sobre trabalho. Ele respondeu. Os dois começaram a conversar normalmente, mas enquanto eu escutava, uma coisa ficou clara. Eles falavam do meu pai de um jeito que eu nunca tinha realmente percebido antes. Não mencionavam o nome dele, era sempre ele, seu pai. Com um tom que parecia neutro, mas não era. Era o tipo de tom que diminui alguém sem precisar insultar diretamente. Terminei meu café da manhã e subi para pegar minha mochila. Antes de sair para a escola, olhei meu telefone. Nenhuma mensagem nova. Mas fiquei pensando na conversa que tinha visto na noite anterior. A audiência. O advogado. O episódio do hospital. Durante o caminho até a escola, a mesma pergunta voltava à minha cabeça. Quantas vezes eles já tinham falado sobre isso? Na escola, tentei agir normalmente. Conversei com Chloe. Assisti às aulas. Fiz os exercícios. Mas minha cabeça não parava. Durante a aula de história, peguei meu caderno, abri na última página e comecei a escrever. Não era um diário. Era uma lista. Cada episódio que eu lembrava, cada momento em que minha mãe tinha falado mal do meu pai perto de mim, cada comentário que Brian tinha feito sobre pensão, custódia ou dinheiro. Coisas pequenas. Coisas que antes pareciam insignificantes, mas que agora, olhando com mais atenção, pareciam fazer parte de algo maior. Quando o sinal tocou, eu já tinha preenchido 3 páginas. Na última linha escrevi uma frase simples. Meu pai nunca soube disso. Fiquei olhando para a frase por alguns segundos. Depois escrevi outra logo abaixo. Mas eu sei. Fechei o caderno. Naquele dia eu fiz tudo como sempre. Almocei com Chloe na cafeteria. Voltei para a casa de ônibus. Fiz a tarefa da escola. Jantei com minha mãe, Brian e meus meio-irmãos. Ninguém percebeu nada. Mas dentro de mim alguma coisa tinha mudado. Eu ainda não sabia exatamente o que faria, mas sabia que não ficaria parada para sempre. Durante as 2 semanas seguintes eu não fiz nada, absolutamente nada. Eu apenas observei. E foi então que percebi algo curioso. Quando você sabe uma coisa que as outras pessoas acham que você não sabe, tudo começa a ficar mais claro. Gestos, comentários, pequenos detalhes. Brian, por exemplo, tinha uma forma muito específica de falar do meu pai. Nunca era pelo nome. Sempre seu pai. Sempre com aquele tom, como se estivesse falando de alguém que não merecia muito espaço na conversa. Uma noite, durante o jantar, meu irmão Mason derrubou suco na mesa. Brian reagiu de forma exagerada. Falou mais alto do que precisava. Minha mãe imediatamente interveio. Disse que não era para tanto. Tentou acalmar a situação. Eu fiquei observando os dois. E pensei em algo que nunca tinha percebido antes. Com meu pai, eu nunca precisava adivinhar quem estava do meu lado. Sempre era ele. Na semana seguinte, chegou o dia de ir para a casa do meu pai. Era sexta-feira.
Ele me buscou na hora de sempre. Quando chegamos ao apartamento dele, o jantar já estava pronto. Meu pai cozinhava mal. Isso era algo que nós dois sabíamos. Mas ele tinha duas coisas que sabia fazer: arroz e frango. Naquela noite era exatamente isso: arroz com frango. E pão da padaria da esquina. Porque ele sabia que eu gostava. Nós comemos assistindo às notícias, como sempre. Em determinado momento, eu larguei o garfo no prato. Olhei para ele. Pai! Oi. Quando é a próxima audiência? Ele demorou um segundo para responder. Primeiro olhou para a televisão. Depois pegou o controle remoto. Desligou. Por que está perguntando isso? Só quero saber. Ele me observou por alguns segundos. Era o olhar dele quando estava pensando o quanto deveria explicar. Daqui a 3 semanas, ele disse. É só uma revisão. Só isso? Foi o que o advogado disse. Eu assenti. Não falei mais nada. Ele também não. Ligou a televisão novamente, mas deixou o volume mais baixo. Era o jeito dele dizer que ainda estava pensando na conversa. Naquela noite, já no meu quarto no apartamento dele, peguei o caderno novamente. Acrescentei mais 2 coisas na lista. Depois, empurrei o caderno para debaixo da cama. A verdade é que havia algo que me incomodava ainda mais do que o plano da minha mãe. Meus meio-irmãos. Eu não tinha certeza ainda, mas tinha uma sensação estranha sobre o meu irmão mais velho deles, Noah. Ele tinha 14 anos. E às vezes me olhava como se soubesse alguma coisa que eu não sabia, como se tivesse alguma vantagem. Uma tarde, alguns dias depois, cheguei da escola e encontrei Noah sentado na cozinha. Ele estava com o telefone da minha mãe na mão. Minha mãe não estava em casa. Brian também não. Noah levantou os olhos quando eu entrei. Onde está a mãe? Perguntei. Foi ao supermercado. Abri a geladeira, peguei água, fechei a porta. Então olhei para ele. Noah, o quê? Você sabe alguma coisa sobre a audiência? Ele baixou o telefone. Me olhou. A expressão dele não era exatamente culpa, mas também não era inocência. Que audiência? A de custódia. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Não sei do que você está falando. Eu não insisti. Peguei minha mochila e subi as escadas. Mas aquele silêncio dele já tinha me dado a resposta. Naquela noite, liguei para meu pai. Não para contar nada. Ainda não. Só para ouvir a voz dele. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou. Não. Só queria conversar. Como foi seu dia? Normal. Conversamos por 10 minutos. Ele falou do trabalho. Eu falei da escola. Coisas simples. Coisas normais. Depois que desliguei, fiquei sentada na cama olhando para o telefone. E pensei uma coisa que não saía da minha cabeça. Meu pai estava indo para aquela audiência sem saber de tudo. E eu sabia. Durante os dias que se seguiram, a mesma pergunta ficava voltando à minha cabeça. Quando? Não era mais uma questão de se eu faria algo. Era quando. Porque depois de ler aquela conversa no telefone da minha mãe, eu sabia que não conseguiria simplesmente esquecer. Mas também sabia que agir cedo demais poderia piorar tudo. Minha mãe tinha um advogado. Tinha um plano. Provavelmente tinha semanas de preparação. Eu tinha apenas aquilo que tinha visto no telefone, e as coisas que começava a notar agora. Ainda não parecia suficiente. Então continuei fazendo a única coisa que eu tinha decidido fazer desde aquela noite. Observar, nada mais. Minha rotina continuou exatamente igual. Escola, dever de casa, jantar com minha mãe e Brian. Uma semana depois, casa do meu pai. Por fora, parecia que nada tinha mudado. Mas por dentro, eu estava prestando atenção em tudo. Pequenos comentários, pequenos detalhes. E quanto mais eu observava, mais claro ficava que havia um padrão. Sempre que algo dava errado naquela casa, o nome do meu pai aparecia na conversa, mesmo quando ele não tinha nada a ver com a situação. Uma noite a calefação da casa parou de funcionar. Brian reclamou durante o jantar. Disse que se a pensão fosse mais justa, eles já teriam trocado o sistema há anos. Outro dia, minha meia-irmã Lily foi mal em uma prova de matemática. Durante o jantar, minha mãe comentou que o estresse da situação familiar afetava todas as crianças da casa, até as que tinham pais presentes. Eu não disse nada. Continuei comendo, mas guardei aquilo. Na casa do meu pai era completamente diferente. Ele quase nunca mencionava minha mãe. Na verdade, só falava dela quando era absolutamente necessário. Quando precisava combinar horários, ou resolver alguma coisa da escola. Tudo o que ele fazia era mandar mensagens. E se eu perguntasse sobre algo, ele mostrava a conversa. Mas ele nunca me pedia informações da casa da minha mãe. Nunca perguntava o que Brian dizia. Nunca perguntava o que acontecia lá. Uma vez eu perguntei diretamente. Pai? Oi?
Por que você nunca pergunta como está a mãe? Ele estava sentado no sofá lendo algo no tablet. Ele abaixou o tablet antes de responder. Porque isso não é seu trabalho. Foram apenas 3 palavras. Mas eu demorei alguns dias para entender completamente o que ele quis dizer com aquilo. O tempo passou mais rápido do que eu imaginava. Quando percebi, já tinham se passado quase 6 meses desde a noite do meu aniversário. Eu não estava contando exatamente, mas sabia que aquele prazo era importante. A audiência que eu tinha visto mencionada na mensagem já tinha acontecido, e aparentemente não tinha mudado muita coisa. Pelo menos era isso que minha mãe dizia. Ela comentou durante o café da manhã de um dia qualquer. Disse que tinha sido apenas uma revisão. Nada importante. Nada que mudasse a rotina. Mas havia algo estranho, porque ela tinha ido ao tribunal sem me contar. E isso não fazia sentido. Se realmente não era nada importante. Eu só fui entender o que tinha acontecido 2 semanas depois. Por acaso. Era uma sexta-feira. Meu pai me buscou na escola como sempre fazia. Nós dirigimos em silêncio por alguns minutos. Ele ligou o rádio na estação de notícias. Era algo que ele fazia quando estava pensando em alguma coisa. Como foi a escola? Ele perguntou. Normal. Provas essa semana? História na quinta. Ele assentiu. Silêncio de novo. Quando chegamos ao apartamento dele, ele foi direto para a cozinha aquecer o jantar. Era frango com arroz. O prato clássico dele. Comemos na mesa do jantar. A televisão estava desligada. Isso era raro. Meu pai sempre deixava alguma coisa ligada. No meio da refeição, ele falou algo sem aviso. Meu advogado me ligou esta semana. Eu levantei os olhos. Sobre o quê? Ele tomou um gole de água antes de responder. Houve uma audiência há 2 semanas. Meu estômago apertou. Sua mãe pediu uma modificação na custódia. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. O juiz não aprovou tudo o que ela pediu. Mas houve uma mudança. Que mudança? Ele apoiou os braços na mesa. Se nos próximos 6 meses acontecer algum incidente documentado, ela pode pedir uma revisão completa da custódia. Que tipo de incidente? Qualquer coisa que possa parecer descuido da minha parte. Ele disse isso sem raiva, sem drama, como se estivesse apenas relatando um fato. O advogado disse que eles estão tentando montar um histórico. Eu olhei para ele. Ele olhou de volta, com calma. Você sabia disso? Ele perguntou. Não parecia uma acusação, era apenas uma pergunta. E ali estava. O momento que eu vinha adiando desde a noite do meu aniversário. Eu poderia mentir. Seria fácil. Meu pai não tinha como saber o que eu tinha visto, mas eu fiquei olhando para ele. E pensei em todos os anos que ele nunca falou mal da minha mãe, nunca me colocou no meio de nada, nunca tentou usar minha relação com ela contra ela. Eu respirei fundo. Eu vi uma mensagem no telefone da mãe na noite do meu aniversário. Ele não se mexeu. Eu continuei. Eu peguei o telefone dela por engano na mochila. Era uma conversa com o Brian. Silêncio. Eles estavam falando da audiência. Meu pai colocou o garfo sobre o prato. Devagar. Falavam de usar o episódio do hospital contra você. Ele recostou na cadeira. Ficou olhando para a mesa por alguns segundos. Depois perguntou. Por que você não me contou antes? Porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Era a verdade. Eu não queria piorar tudo. Silêncio. Você guardou alguma prova? Não. Só li a conversa. Ele assentiu. E foi só isso. Ele não levantou da mesa. Não ficou furioso. Não pegou o telefone para ligar para o advogado. Não falou mal da minha mãe. Ele apenas disse uma coisa. Obrigado por me contar. Depois voltou a comer. E eu percebi algo naquele momento. Algo que eu só entenderia completamente muito tempo depois. Existem pessoas que mostram quem realmente são nos momentos em que teriam todos os motivos para reagir mal. E meu pai, naquele momento, mostrou exatamente quem ele era. Depois daquela conversa no jantar, nada mudou imediatamente. Pelo menos não por fora. Meu pai não voltou a tocar no assunto naquela noite, nem no dia seguinte, nem durante todo o fim de semana. Nós fizemos o que sempre fazíamos. Assistimos televisão, fomos ao mercado. Ele reclamou que o carro estava fazendo um barulho estranho e disse que provavelmente teria que levar ao mecânico. Era estranho como tudo parecia normal. Mas eu sabia que alguma coisa tinha mudado, e acho que ele também sabia. Na segunda-feira eu voltei para a casa da minha mãe. Ela estava na cozinha quando entrei. Brian estava na sala assistindo televisão. Meus meio-irmãos estavam espalhados pela casa. Tudo parecia igual, mas eu não olhava mais para aquela casa da mesma forma. Era como se agora eu enxergasse coisas que antes passavam despercebidas. Durante o jantar daquela noite, Brian comentou algo sobre dinheiro.
Disse que algumas coisas estavam ficando mais difíceis ultimamente. Minha mãe respondeu dizendo que certos acordos nem sempre eram justos. Eles não disseram o nome do meu pai. Mas também não precisavam. Eu apenas continuei comendo, sem falar nada, e anotando mentalmente. Os meses seguintes passaram assim. Eu não fazia perguntas. Eles não me contavam nada, mas eu observava. Pequenos comentários, pequenas reclamações, pequenas insinuações. Com o tempo, fui percebendo que certas situações começavam a ser registradas, como se alguém estivesse guardando cada pequeno erro. Um dia meu pai chegou 20 minutos atrasado para me buscar na escola. Ele tinha me avisado por mensagem. Eu fiquei esperando dentro da biblioteca com a bibliotecária. Quando ele chegou, pediu desculpas. Nós fomos para casa. Para mim, aquilo não significava nada. Mas alguns dias depois, ouvi Brian comentando algo com minha mãe na cozinha. Ele disse que atrasos também mostravam falta de responsabilidade. Naquele momento eu entendi. Eles estavam prestando atenção em tudo. Tudo poderia virar argumento. Tudo poderia virar prova. A próxima audiência aconteceu alguns meses depois. Eu não fui. Menores normalmente não participam dessas coisas, a menos que o juiz peça. E o juiz não pediu. Minha mãe saiu cedo naquele dia. Roupas formais, uma pasta nas mãos. Brian foi com ela. Eu fiquei em casa porque não tinha aula naquela tarde. Passei boa parte do dia tentando estudar, mas era impossível me concentrar. Por volta do meio-dia, minha mãe voltou. Ela parecia aliviada, mas ao mesmo tempo tensa. Como foi? Perguntei. Ela colocou a bolsa sobre a mesa. O juiz fez alguns ajustes. Que ajustes? Ela pegou um copo de água. Nada que mude muito sua rotina. Brian não disse nada. Apenas abriu a geladeira e pegou algo para beber. Naquela noite eu escrevi no meu caderno. Eles dizem que nada mudou. Mas alguma coisa mudou. 2 semanas depois eu descobri o que era. Meu pai me buscou na escola numa sexta-feira. No caminho até o apartamento dele, ele parecia mais quieto do que o normal. Quando chegamos e começamos a jantar, ele falou sem rodeios. Eu perdi um dia. Eu parei de comer. O quê? O juiz aceitou um dos argumentos. Agora vou ter um dia a menos com você a cada 2 semanas. Meu estômago apertou. Qual argumento? Ele respirou fundo antes de responder. O episódio do hospital. Eu fiquei olhando para ele. E outro mais recente. Qual? O dia em que eu cheguei 20 minutos atrasado para te buscar na escola. Na minha cabeça, aquilo não fazia sentido. Mas você avisou. Eu sei. Ele deu um pequeno sorriso cansado. Mas quando você coloca isso dentro de um processo legal, parece outra coisa. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. Meu advogado disse que podemos recorrer, mas vai levar tempo. Eu senti uma mistura estranha de raiva e impotência, porque eu sabia exatamente como aquilo tinha começado, com aquela mensagem no telefone. Com aquele plano. Eu sinto muito, eu disse. Ele olhou para mim. Não é sua culpa, eu sei. Mesmo assim, ele assentiu. Depois disso, continuamos o jantar, mas o silêncio naquela noite era diferente. Não era o silêncio confortável de sempre, era um silêncio pesado, cheio de coisas que nenhum dos dois estava dizendo. Mais tarde, já no meu quarto, eu abri o caderno novamente. Na última página, escrevi apenas 2 linhas. Eles usaram o hospital, e usaram os 20 minutos. Fiquei olhando para aquilo por alguns minutos. Depois escrevi mais uma frase. Quanto tempo mais isso vai continuar? Depois daquela audiência, eu comecei a prestar ainda mais atenção. Não porque alguém tivesse me pedido, mas porque agora eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Cada pequena coisa podia virar argumento. Cada detalhe podia ser usado. Durante semanas eu observei em silêncio. Na casa da minha mãe, o clima parecia o mesmo de sempre, mas havia algo diferente na maneira como Brian falava sobre o meu pai. Agora eu percebia com mais clareza. Era sempre indireto, sempre com aquele tom que parecia neutro, mas que na verdade não era. Uma noite durante o jantar, Brian comentou que algumas pessoas simplesmente não tinham senso de responsabilidade. Minha mãe respondeu dizendo que certas pessoas só pensavam em si mesmas. Eles não disseram o nome do meu pai, mas também não precisavam. Eu continuei comendo em silêncio. Meus meio-irmãos nem perceberam nada. Para eles era apenas mais uma conversa de adultos, mas eu sabia exatamente de quem estavam falando. Na casa do meu pai, as coisas continuavam diferentes. Ele nunca mencionava minha mãe. Nunca falava de Brian. Nunca reclamava da decisão do juiz. Se alguém estivesse olhando de fora, poderia até achar que aquilo não tinha afetado ele. Mas eu conhecia meu pai. Sabia que tinha afetado. Ele apenas não falava sobre isso. Uma noite, algumas semanas depois da audiência, eu estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha.
Meu pai estava lavando a louça. Pai! Oi. Você vai recorrer? Ele demorou alguns segundos antes de responder. O advogado acha que vale a pena tentar. Mas essas coisas demoram. Meses, às vezes anos. Eu fiquei olhando para o caderno aberto na minha frente. Isso não é justo. Ele desligou a torneira. Secou as mãos com um pano. A vida nem sempre é justa. Ele disse isso de forma tranquila. Não parecia amargo. Apenas realista. Mas a gente continua fazendo o que acha certo. Foi tudo o que ele disse. Naquela noite, antes de dormir, eu fiquei pensando naquilo. Durante meses eu tinha apenas observado, anotado coisas, tentado entender, mas talvez aquilo não fosse suficiente, porque enquanto eu ficava parada, outras decisões estavam sendo tomadas. Outras histórias estavam sendo construídas. No dia seguinte, quando voltei para a casa da minha mãe, encontrei Brian e minha mãe conversando na cozinha. Eles ficaram em silêncio quando eu entrei. Aquilo aconteceu rápido, mas foi o suficiente para eu perceber. Minha mãe tentou agir normalmente. Como foi na casa do seu pai? Normal. Brian apenas pegou uma xícara de café e saiu da cozinha. Minha mãe ficou ali por alguns segundos. Depois voltou a mexer na comida. Você tem provas essa semana? História e química. Precisa de ajuda para estudar? Não, era uma conversa completamente comum. Mas agora eu percebia como certas coisas eram evitadas. Assuntos que simplesmente não apareciam mais. Naquela noite, enquanto estava no meu quarto, peguei o caderno novamente. Passei os olhos pelas páginas. Tudo o que eu tinha escrito. Todos os episódios. Todas as observações. Eu fiquei olhando para aquilo por alguns minutos. Então escrevi mais uma frase no final. Se ninguém disser a verdade, a mentira vira a história oficial. Fechei o caderno. E pela primeira vez comecei a pensar em algo que até então eu tinha evitado. Talvez em algum momento eu tivesse que falar. Não sabia quando, nem como. Mas sabia que não poderia fingir para sempre que não tinha visto nada. Depois de escrever aquela frase no meu caderno, eu não fiz nada imediatamente, mas algo dentro de mim já tinha mudado. Até aquele momento eu tinha tratado tudo como se estivesse apenas observando uma situação complicada entre adultos, como se não fosse realmente comigo. Mas a verdade era outra. Eu fazia parte daquilo. Meu nome estava sendo usado nas audiências. Momentos da minha vida estavam sendo apresentados como prova, e eu nunca tinha sido perguntada sobre nada. Os meses seguintes passaram devagar. A rotina continuava igual. Escola, casa da minha mãe, casa do meu pai. Mas agora eu prestava atenção em cada detalhe. Um dia, enquanto estava na cozinha da casa da minha mãe fazendo um lanche, ouvi Brian conversando com ela na sala. Eles não sabiam que eu estava ali. Precisamos continuar registrando as coisas, ele disse. O advogado falou que consistência faz diferença. Minha mãe respondeu algo que eu não consegui ouvir direito, mas entendi o suficiente. Eles ainda estavam juntando episódios. Ainda estavam tentando construir aquela história. Eu fiquei parada por alguns segundos. Depois, peguei meu lanche e subi para o quarto sem fazer barulho. Naquela noite, escrevi mais algumas coisas no caderno. Pequenas situações. Comentários. Datas. Nada dramático. Apenas fatos. Na semana seguinte, fui para a casa do meu pai. Era sexta-feira à noite. Ele já tinha preparado o jantar. Arroz com frango, como sempre. Comemos na mesa da cozinha. A televisão estava ligada na sala, mas quase sem volume. Em determinado momento eu perguntei algo que não tinha planejado perguntar. Pai! Oi. Você acha que eu deveria falar alguma coisa no tribunal? Ele levantou os olhos. Demorou alguns segundos para responder. Sobre o quê? Sobre as coisas que estão acontecendo. Ele apoiou os braços na mesa. Ninguém pode pedir isso de você. Eu sei. Mas talvez eu queira. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que eu nunca esqueci. Se um dia você quiser falar, que seja porque você acha que é o certo, não porque quer me ajudar. Eu fiquei olhando para ele. Mas eu quero ajudar. Ele balançou a cabeça. Você não tem que carregar problemas de adultos. Isso nunca foi sua responsabilidade. Eu sabia que ele acreditava nisso de verdade, mas também sabia que, querendo ou não, eu já estava no meio daquilo. Naquela noite, no quarto dele, fiquei olhando para o teto por um longo tempo, pensando no que ele tinha dito. Pensando no caderno, pensando nas audiências, e pensando em algo que começava a ficar cada vez mais claro. Em algum momento eu teria que escolher, não entre meus pais, mas entre ficar em silêncio ou dizer o que eu sabia. Na semana seguinte, voltei para a casa da minha mãe. Nada parecia diferente.
Brian estava trabalhando no computador da sala. Minha mãe preparava o jantar. Meus meio-irmãos estavam brigando por causa do controle da televisão. Tudo parecia normal. Mas durante o jantar, minha mãe comentou algo. O advogado acha que talvez haja outra revisão no ano que vem. Eu levantei os olhos. Outra audiência? Ela assentiu. Provavelmente. Brian acrescentou. Essas coisas levam tempo. Eu não disse nada. Continuei comendo. Mas dentro da minha cabeça, uma decisão começava a se formar. Porque agora eu sabia de uma coisa com certeza. Aquilo ainda não tinha terminado. E talvez não terminasse por muitos anos. A menos que alguém dissesse a verdade. Depois daquela conversa no jantar, eu não toquei mais no assunto. Mas a ideia não saiu da minha cabeça. Outra audiência. Mais argumentos. Mais episódios sendo transformados em provas. Eu comecei a perceber que aquilo não era algo que ia simplesmente desaparecer com o tempo. Pelo contrário. Parecia algo que continuaria acontecendo enquanto ninguém dissesse nada diferente. Nas semanas seguintes, continuei fazendo o que já tinha virado hábito. Observando. Anotando. Sem levantar suspeitas. Meu caderno já tinha várias páginas cheias. Datas, situações, comentários, coisas pequenas que, quando vistas separadamente, não pareciam importantes, mas juntas formavam um padrão muito claro. Um sábado à tarde, algumas semanas depois, eu estava na sala da casa da minha mãe, fazendo o dever de casa. Brian estava no computador. Minha mãe falava ao telefone na cozinha. Eu não estava prestando muita atenção na conversa. Até ouvir meu nome. Não, ela não sabe de nada, minha mãe disse. Eu congelei. Claro que não, ela continuou. Ela só acha que foi uma revisão normal. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu continuei olhando para o caderno, fingindo que estava concentrada no dever. Sim, o advogado disse que ainda dá para trabalhar outras situações. O importante é manter consistência. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, enquanto a outra pessoa falava. Sim, eu sei. A próxima audiência pode ser decisiva. Quando ela desligou, eu ainda estava olhando para o caderno aberto, mas já não estava pensando na lição. Eu estava pensando em uma coisa muito simples. Eles achavam que eu não sabia. E talvez fosse exatamente isso que estava permitindo que continuassem fazendo tudo aquilo. Na segunda-feira seguinte, eu fui para a casa do meu pai. Ele me buscou na escola como sempre. No caminho até o apartamento dele, conversamos sobre coisas normais. Escola. Uma prova de química que eu tinha feito. Um filme que Chloe queria ver no fim de semana. Quando chegamos, ele começou a preparar o jantar. Eu fiquei sentada na mesa observando. De repente percebi algo. Meu pai parecia cansado. Não fisicamente, mas de uma forma mais profunda. Como alguém que está carregando algo pesado há muito tempo. Pai? Ele virou um pouco o rosto. Oi. Você acha que isso vai parar algum dia? Ele não respondeu imediatamente. Terminou de mexer a panela. Desligou o fogão. Depois se sentou à minha frente. Algumas coisas na vida demoram para se resolver, mas acabam se resolvendo. Eu não tinha tanta certeza disso. Mesmo quando alguém está mentindo, ele me olhou com atenção. Especialmente quando alguém está mentindo. A verdade costuma aparecer mais cedo ou mais tarde. Eu fiquei pensando nisso enquanto jantávamos, porque eu sabia de algo que ele não sabia. A verdade podia aparecer sozinha, mas também podia precisar de alguém que a dissesse. Naquela noite, no quarto, eu abri meu caderno novamente. Passei os olhos por tudo o que tinha escrito nos últimos meses. Depois virei para uma página em branco e escrevi apenas uma pergunta. Quando? Fiquei olhando para aquela palavra por alguns minutos, porque agora eu sabia que não era mais uma questão de se, era apenas uma questão de quando. Depois de escrever aquela pergunta no caderno, quando? Eu comecei a perceber que já sabia a resposta. Não era agora. Mas também não seria daqui a anos. Havia um momento certo, e eu precisava esperar por ele. Nos meses seguintes, a rotina continuou exatamente igual. Escola. Uma semana na casa da minha mãe. Uma semana na casa do meu pai. Mas agora eu observava tudo com muito mais atenção. Na casa da minha mãe, os comentários continuavam. Brian sempre encontrava uma maneira de mencionar meu pai quando algo dava errado. Se algo quebrava. Se alguma conta chegava. Se algum plano não dava certo. Minha mãe às vezes concordava. Outras vezes apenas ficava em silêncio. Mas nunca o defendia. Nunca dizia que talvez aquilo não fosse culpa dele. E isso dizia muito. Uma noite, durante o jantar, Brian comentou que algumas pessoas nunca mudavam, que certos tipos de irresponsabilidade eram impossíveis de corrigir. Minha mãe não respondeu, mas também não discordou.
Meus meio-irmãos continuaram comendo sem prestar atenção. Para eles, aquilo era apenas conversa de adultos. Mas eu sabia exatamente de quem estavam falando. Na casa do meu pai, nada disso existia. Ele nunca mencionava Brian. Nunca criticava minha mãe. Nunca tentava fazer perguntas sobre o que acontecia lá. Uma noite eu resolvi perguntar algo. Pai! Oi. Você acha que a mãe me odeia por passar tempo com você? Ele pareceu surpreso. Não. Então por que parece que ela fica irritada quando você faz algo por mim? Ele pensou alguns segundos antes de responder. Às vezes as pessoas confundem sentimentos. O que você quer dizer? Ele deu um pequeno suspiro. Às vezes alguém está com raiva de outra pessoa e acaba deixando isso aparecer em situações que não têm nada a ver. Eu fiquei pensando naquilo, porque parecia explicar muita coisa. Algumas semanas depois aconteceu algo que eu não esperava. Era uma tarde comum. Eu tinha voltado da escola e estava na cozinha pegando água. Brian estava falando ao telefone na sala. Ele não sabia que eu estava ali. Sim, ele disse. O advogado acha que temos boas chances na próxima revisão. Meu corpo inteiro ficou atento. O importante é mostrar um padrão, ele continuou. Pequenos incidentes acumulados fazem diferença. Ele caminhava pela sala enquanto falava. Não, ela não percebe nada. Para ela é tudo normal. Eu fiquei parada, segurando o copo, sem fazer barulho. Depois de alguns segundos, ele desligou. Eu esperei um pouco antes de sair da cozinha. Quando passei pela sala, ele nem percebeu. Estava olhando algo no celular. Naquela noite, escrevi mais uma vez no meu caderno. Mas dessa vez não escrevi uma lista. Escrevi algo diferente. Eles acham que eu não sei. Eu fiquei olhando para aquela frase por alguns minutos, porque agora uma coisa estava muito clara. Se ninguém dissesse nada, a história que eles estavam construindo acabaria virando a versão oficial, e meu pai continuaria sendo o vilão. Não porque era verdade, mas porque ninguém estava dizendo o contrário. Fechei o caderno. E pela primeira vez comecei a pensar seriamente em algo. Talvez o momento estivesse chegando. Depois daquela ligação que ouvi por acaso, algo dentro de mim finalmente mudou. Até então, eu ainda me perguntava se deveria fazer alguma coisa. Agora eu já não me perguntava mais isso. A pergunta tinha virado outra. Quando? Porque agora eu sabia que aquilo não era apenas paranoia minha. Eles realmente estavam tentando construir um caso. Pequenos episódios, pequenas situações, tudo sendo acumulado, transformado em um padrão. Na semana seguinte, fui para a casa do meu pai. Era sexta-feira. Ele me buscou na escola como sempre. No caminho até o apartamento dele, conversamos sobre coisas normais. Uma prova de matemática. Um trabalho de história. O barulho estranho que o carro dele ainda fazia. Mas enquanto ele falava, eu pensava em outra coisa. Ele não fazia ideia de tudo o que estava acontecendo. Quando chegamos ao apartamento, ele começou a preparar o jantar. Arroz. Frango. O mesmo prato de sempre. Eu sentei na mesa da cozinha observando. Ele parecia cansado naquele dia. Não era um cansaço físico. Era algo mais silencioso, como se ele estivesse carregando um peso há muito tempo. Pai! Oi. Você acha que a próxima audiência vai mudar alguma coisa? Ele continuou mexendo a panela por alguns segundos antes de responder. Não sei. O advogado acha que talvez não. Mas essas coisas são imprevisíveis. Ele desligou o fogão. Depois se sentou à minha frente. Por quê? Só estava pensando nisso. Ele assentiu. Não perguntou mais nada, mas eu sabia que ele tinha percebido algo no meu tom. Naquela noite, no quarto dele, eu abri meu caderno novamente. Passei os olhos pelas páginas. Tudo o que eu tinha escrito nos últimos meses. Comentários, datas, pequenas situações. Depois virei para uma página nova e comecei a organizar tudo, não mais como uma lista solta, mas como uma sequência, uma linha do tempo. Quando terminei, fiquei olhando para aquilo por alguns minutos. Pela primeira vez parecia algo claro, algo que mostrava exatamente o que estava acontecendo. Na segunda-feira voltei para a casa da minha mãe. Tudo parecia igual. Brian estava no computador. Minha mãe preparava o jantar. Meus meio-irmãos discutiam na sala. Mas agora eu sabia que aquilo era apenas a superfície. Durante o jantar, minha mãe comentou algo casualmente. O advogado ligou hoje. Eu levantei os olhos. Sobre o quê? Sobre a próxima revisão, Brian acrescentou. Ainda não tem data, mas provavelmente será no começo do ano. Eu não disse nada. Continuei comendo. Mas dentro da minha cabeça, algo finalmente se decidiu. Porque agora eu sabia que aquela história ainda estava longe de terminar. E também sabia outra coisa. Se ninguém dissesse a verdade, o que eles estavam construindo acabaria vencendo.
Naquela noite, no meu quarto, eu olhei novamente para o caderno. E pela primeira vez escrevi algo diferente no final da página. Não era uma observação. Não era um registro. Era apenas uma frase. Quando chegar a hora, eu vou falar. Fechei o caderno. E dessa vez senti algo diferente. Não era medo. Era decisão. Depois de escrever aquela frase no meu caderno, quando chegar a hora, eu vou falar. Algo dentro de mim finalmente ficou mais tranquilo. Não porque o problema tivesse acabado, mas porque eu sabia que não estava mais apenas assistindo tudo acontecer. Agora eu tinha tomado uma decisão, mesmo que ainda não soubesse exatamente quando ela seria usada. Os meses seguintes passaram devagar. Era o último ano da escola. Provas, trabalhos, conversas sobre faculdade. Para qualquer pessoa olhando de fora, minha vida parecia completamente normal. Mas a situação entre meus pais continuava existindo no fundo de tudo. Na casa da minha mãe, Brian ainda fazia comentários. Sempre indiretos. Sempre daquele jeito que parecia casual, mas não era. Uma noite, enquanto jantávamos, ele comentou algo sobre responsabilidade novamente. Minha mãe não respondeu. Mas também não discordou. Eu continuei comendo em silêncio. Agora eu já sabia reconhecer o padrão. Na casa do meu pai, as coisas continuavam diferentes. Ele ainda nunca falava mal da minha mãe. Nunca mencionava Brian. Nunca perguntava o que acontecia na outra casa. Mas havia algo novo. Ele parecia mais cauteloso. Sempre chegava exatamente no horário. Sempre confirmava horários por mensagem. Sempre se certificava de que tudo estava documentado. Era como se ele também soubesse que qualquer pequeno erro poderia ser usado contra ele. Uma tarde, enquanto estávamos no carro voltando da escola, eu perguntei algo. Pai? Oi. Você acha que as coisas vão melhorar algum dia entre você e a mãe? Ele ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Provavelmente não. A resposta foi simples, sem drama. Mas isso não significa que sua vida precisa ser difícil por causa disso. Eu fiquei olhando pela janela enquanto ele dirigia. Ele continuou. O importante é que você construa a sua vida, não a nossa. Aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. Porque ele estava certo, mas também porque eu sabia que, de certa forma, aquela história já fazia parte da minha vida. Algumas semanas depois, ouvi outra conversa na casa da minha mãe. Brian estava falando com alguém no telefone novamente. Eu não ouvi tudo, mas ouvi uma frase. Quando a próxima audiência acontecer, vamos ter um histórico muito mais forte. Meu estômago apertou, porque aquilo confirmava o que eu já sabia. Eles ainda estavam trabalhando nisso. Naquela noite, peguei meu caderno novamente. Passei os olhos por todas as páginas, tudo o que eu tinha escrito, tudo o que eu tinha observado, e então percebi algo. Eu já tinha muito mais do que tinha imaginado no começo. Não eram apenas impressões. Eram fatos, situações. Datas. Conversas. Pela primeira vez pensei em algo concreto. Talvez aquilo pudesse ser útil. Talvez aquilo pudesse mostrar uma versão da história que ninguém estava contando. Fechei o caderno. E naquele momento percebi outra coisa. A hora estava chegando. Depois de tantos meses observando e anotando tudo, eu comecei a perceber algo que antes não tinha ficado claro. Eu não era apenas alguém que tinha visto uma conversa no telefone. Eu era alguém que tinha acompanhado toda a história, cada comentário, cada tentativa de transformar algo pequeno em argumento, cada momento em que meu pai era mencionado como se fosse o problema. Naquela altura, eu já tinha 17 anos. Faltava menos de um ano para eu completar 18. E isso mudava algumas coisas. Eu comecei a pesquisar por conta própria. Nada complicado. Apenas coisas simples. Como funcionavam audiências de custódia, se filhos mais velhos podiam falar com o juiz, se a opinião deles tinha algum peso. Foi assim que descobri algo importante. Quando um filho completa 18 anos, ele pode apresentar uma declaração voluntária sobre a própria experiência. Não é algo que os pais pedem. É algo que a própria pessoa decide fazer. Aquilo ficou na minha cabeça por dias, porque de repente tudo começou a fazer sentido. Eu não precisava entrar em nenhuma briga. Não precisava escolher entre meus pais. Eu só precisava dizer o que eu tinha visto. Nada mais. Nada inventado. Nada exagerado. Apenas a verdade. Na semana seguinte, eu fui para a casa do meu pai. Era sexta-feira à noite. Ele estava na cozinha preparando o jantar. O mesmo de sempre. Arroz, frango. Eu fiquei sentada na mesa olhando para ele. Pai? Oi. Posso perguntar uma coisa? Claro. Se eu quisesse falar com o seu advogado, isso seria um problema? Ele virou lentamente. Não parecia irritado. Parecia apenas surpreso. Por quê?
porque talvez eu tenha coisas que ele deveria saber. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois puxou a cadeira e sentou à minha frente. Isso é algo que você tem certeza que quer fazer? Acho que sim. Ele ficou olhando para mim, como se estivesse tentando entender exatamente o que estava acontecendo. Você não precisa fazer isso por mim, ele disse. Eu sei. Mas talvez eu queira fazer por mim. Aquilo pareceu fazer mais sentido para ele. Ele assentiu lentamente. Se você quiser conversar com ele, podemos marcar uma reunião. Sem pressão. Sem obrigação. Apenas uma conversa. Eu assenti. Ok. A reunião aconteceu 2 semanas depois. O advogado do meu pai se chamava Michael Turner. Eu lembrava de ter visto ele uma vez muitos anos antes, quando eu era criança, mas nunca tinha realmente conversado com ele. O escritório dele era simples. Livros nas estantes, uma mesa grande, 3 cadeiras. Eu sentei de um lado. Meu pai ficou em silêncio ao meu lado. Michael pegou um bloco de notas. Seu pai disse que você queria conversar comigo. Sim. Eu tirei meu caderno da mochila. Coloquei sobre a mesa. Eu comecei a escrever algumas coisas há um tempo. Ele abriu o caderno. Começou a ler. Não disse nada por vários minutos. Meu pai também ficou em silêncio. Quando Michael terminou, ele fechou o caderno devagar. Depois me olhou com atenção. Você escreveu tudo isso sozinha? Sim. Durante quanto tempo? Mais ou menos 1 ano. Ele assentiu. Isso é importante. Meu pai continuava em silêncio. Michael continuou. Quando você completar 18 anos, você pode apresentar uma declaração voluntária ao juiz. Isso significa que ninguém está te obrigando. E ninguém está usando você como parte da estratégia. É apenas a sua experiência. Eu já sabia disso. Mas ouvir aquilo de alguém que entendia do assunto tornou tudo mais real. Isso faria diferença? Perguntei. Ele pensou por alguns segundos. Pode fazer, especialmente se mostrar que algumas situações foram apresentadas de forma distorcida. Eu olhei para meu pai. Ele estava olhando para o chão, pensando. Depois de alguns segundos, ele levantou os olhos. Tem certeza que quer fazer isso? Eu respondi sem hesitar. Tenho. Porque agora eu sabia de uma coisa com certeza. Se eu continuasse em silêncio, a história que estavam contando sobre ele continuaria sendo a única versão. Depois daquela reunião com o advogado, as coisas ficaram estranhamente calmas por um tempo. Não porque o problema tivesse desaparecido, mas porque agora existia um plano claro. Eu não precisava correr. Não precisava entrar em nenhuma discussão. Tudo o que eu precisava fazer era esperar. Esperar até completar 18 anos. Nos meses seguintes, eu continuei vivendo minha rotina normalmente. Escola, provas finais, conversas sobre faculdade. Na casa da minha mãe, as coisas continuavam como sempre. Brian ainda fazia comentários ocasionais, sempre indiretos, sempre com aquele tom que parecia casual, mas que eu agora reconhecia imediatamente. Mas eu não reagia, não discutia, não confrontava. Eu apenas observava, e às vezes anotava mais alguma coisa, não com a mesma frequência de antes. Porque naquele ponto eu já tinha registrado o suficiente. Na casa do meu pai, nada mudou também. Ele nunca me perguntou o que eu tinha escrito no caderno. Nunca perguntou o que eu pretendia dizer na declaração. Nunca tentou influenciar nada. Era como se ele estivesse tomando muito cuidado para não parecer que estava envolvido naquela decisão. E, de certa forma, ele realmente não estava. Aquilo era meu. Alguns meses depois chegou meu aniversário de 18 anos. Meu pai fez exatamente o que sempre fez. Organizou uma festa, no mesmo salão do clube onde eu fazia natação. O mesmo bolo de 3 leites que eu pedia todos os anos. Algumas coisas nunca mudavam. Eu lembro de olhar para ele naquela noite, parado perto da mesa, conversando com alguns dos meus amigos, com o mesmo sorriso simples de sempre. E pensei algo que já tinha pensado muitas vezes antes. Esse homem nunca falhou comigo. Naquela noite, depois da festa, ele me levou para casa, exatamente como sempre fazia. Parou o carro em frente à casa da minha mãe. Puxou o freio de mão. Mas não desligou o motor. Se divertiu? Ele perguntou. Muito. Ele assentiu. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos antes de falar. Segunda-feira eu vou falar com o Michael. Ele me olhou. Tem certeza? Tenho. Ele assentiu novamente. Então faça isso porque é o que você acredita. Não porque acha que precisa me defender. Eu sorri um pouco. Eu sei. Saí do carro. Entrei na casa. Minha mãe estava na cozinha quando eu entrei. Como foi a festa? Ela perguntou. Boa. Eu subi para o meu quarto, e naquela noite eu dormi com uma sensação estranha, como se algo estivesse finalmente chegando ao fim. Na segunda-feira seguinte eu fui ao escritório do advogado novamente, dessa vez sozinha. Michael já tinha preparado o formato da declaração.
Ele explicou algumas coisas importantes. O juiz não quer opiniões. Ele quer fatos. O que você viu. O que você ouviu. O que realmente aconteceu. Passei quase 2 horas ali, revisando, corrigindo, organizando tudo. Quando terminamos, a declaração tinha várias páginas, sem acusações, sem drama. Apenas fatos, situações, datas. Michael leu tudo mais uma vez. Depois assentiu. Isso é muito claro. Vamos protocolar essa declaração no tribunal. Eu respirei fundo. Certo. Quando saí do escritório, mandei uma mensagem para meu pai. Já está feito. Ele respondeu alguns minutos depois. Obrigado por me contar. Nada mais. E era exatamente o tipo de resposta que eu esperava dele. 3 dias depois, minha mãe descobriu. Ela me chamou na cozinha naquela noite. Você apresentou uma declaração no tribunal? Sim. Ela ficou me olhando por alguns segundos. Sem falar comigo antes? Eu tenho 18 anos. Foi uma decisão minha. Brian apareceu na porta da cozinha naquele momento. Isso vai complicar tudo, ele disse. Eu olhei para ele. Eu apenas contei o que eu vi. Minha mãe continuava em silêncio. Depois perguntou algo que eu não esperava. Por quê? Eu respondi com calma. Porque estavam usando coisas que aconteceram comigo para contar uma história que não era verdadeira. E eu estava lá. Eu sei o que realmente aconteceu. Ela não respondeu. Apenas ficou olhando para a mesa. Naquele momento percebi algo pela primeira vez. Pela primeira vez em anos. Ela não tinha uma resposta pronta. Depois daquela conversa na cozinha, o clima na casa mudou. Não houve gritos. Não houve discussão. Mas algo ficou diferente. Minha mãe não falou mais nada naquela noite. Ela apenas disse que precisava pensar. Brian também não insistiu. Ele saiu da cozinha alguns minutos depois, claramente irritado, mas sem dizer mais nada. Eu subi para o meu quarto. Fechei a porta, e pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não sentia desde a noite em que li aquela mensagem no telefone. Silêncio. Não um silêncio pesado, um silêncio limpo. Como se algo finalmente tivesse sido dito. Nos dias seguintes, minha mãe quase não tocou no assunto. Ela continuou agindo normalmente. Perguntava sobre a escola. Perguntava se eu precisava de alguma coisa. Mas havia uma distância nova nas conversas. Brian praticamente parou de falar comigo. Não era algo declarado. Ele simplesmente evitava qualquer interação. Meus meio-irmãos não sabiam de nada. Para eles, tudo continuava exatamente igual. Algumas semanas depois aconteceu a audiência onde minha declaração foi considerada. Eu não fui. O advogado disse que não era necessário. A declaração escrita já era suficiente. Naquele dia, eu estava na casa do meu pai, tentando estudar para uma prova. Mas era impossível me concentrar. Por volta das 4 da tarde, meu pai recebeu uma ligação. Era o advogado. Eles conversaram por alguns minutos. Meu pai ouviu em silêncio. Fez 2 ou 3 perguntas curtas. Depois desligou. Ele ficou olhando para o telefone por alguns segundos antes de falar. O juiz leu sua declaração na audiência. Meu coração começou a bater mais rápido. E? Ele respirou fundo. A decisão anterior foi revista. Voltamos ao acordo original. Sem mudanças. Sem dias perdidos. Sem restrições. Eu fiquei parada por alguns segundos, tentando processar aquilo. Sério? Ele assentiu. O juiz mencionou que algumas situações apresentadas anteriormente pareciam fora de contexto. Eu sabia exatamente a que ele estava se referindo. O hospital. Os 20 minutos de atraso. Coisas que tinham sido transformadas em algo maior do que realmente eram. Meu pai continuou. Mas, ele também deixou registrado que conflitos entre adultos não devem ser usados para criar uma narrativa sobre o comportamento de um pai. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Depois eu disse apenas uma coisa. Então acabou? Meu pai pensou por um momento. Acho que sim. Na semana seguinte eu fui para a casa da minha mãe. Ela abriu a porta quando cheguei. Parecia mais cansada do que eu lembrava. Nós nos sentamos na sala. Brian não estava em casa naquele momento. Minha mãe falou primeiro. O juiz leu sua declaração. Eu sei. Ela ficou olhando para as mãos por alguns segundos. O advogado disse que ela teve peso na decisão. Eu não respondi. Ela levantou os olhos. Você está com raiva de mim? Eu pensei antes de responder. Não. Eu estou decepcionada. Ela respirou fundo. Eu achava que estava te protegendo. Talvez você acreditasse nisso. Mas não foi assim que eu vivi. Silêncio. Eu ouvi o que você disse no hospital. Eu continuei. Ela levantou a cabeça rapidamente. Eu não sabia que você estava acordada. Eu estava. Ela ficou em silêncio. E depois usaram aquilo na audiência. Ela não tentou negar.
Não tentou discutir. Apenas ficou sentada ali. Talvez pela primeira vez em muitos anos, sem saber exatamente o que dizer. Depois de alguns minutos, ela perguntou algo diferente. E agora? Eu pensei um pouco antes de responder. Agora a gente segue em frente. Ela assentiu devagar. Não parecia um final perfeito, mas parecia honesto. Depois daquela conversa com minha mãe, as coisas não voltaram exatamente ao que eram antes, mas também não ficaram piores. Foi como se algo que estava preso há muito tempo finalmente tivesse sido colocado na mesa. Nos primeiros dias, nós quase não falamos sobre o assunto novamente. Ela continuou fazendo as coisas de sempre, preparando o jantar, perguntando sobre a escola, perguntando sobre minhas provas. Mas havia uma diferença. Agora as conversas pareciam mais cuidadosas. Brian voltou a aparecer em casa alguns dias depois. Ele continuou distante comigo. Não hostil, apenas distante. E eu estava bem com isso. Meus meio-irmãos continuavam vivendo a vida deles normalmente. Escola, amigos, discussões por causa da televisão. Para eles nada havia mudado. E talvez fosse melhor assim. Algumas semanas depois, enquanto eu estava na cozinha pegando água, minha mãe entrou. Ela parecia hesitante. Posso perguntar uma coisa? Claro. Ela se apoiou levemente na bancada. Quando você decidiu fazer aquilo? Eu pensei um pouco antes de responder. Acho que comecei a pensar nisso quando tinha 16 anos. Ela pareceu surpresa. Tanto tempo assim? Foi quando eu vi a mensagem no seu telefone. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: Você escreveu tudo aquilo sozinha? Sim. Ela assentiu devagar. Eu não sabia. Eu não respondi. Porque, na verdade, aquela era exatamente a questão. Ela nunca tinha perguntado. Depois de alguns segundos, ela falou novamente. Eu nunca quis que você se sentisse no meio disso tudo. Eu respirei fundo. Mas eu sempre estive. Ela não tentou negar. Apenas assentiu. Talvez eu não tenha percebido o quanto você via, ou o quanto você entendia. Nós ficamos em silêncio por um momento. Depois ela perguntou algo diferente. Você acha que algum dia as coisas podem voltar a ser normais? Eu pensei um pouco. Talvez não como antes, mas podem ser honestas. Ela assentiu. E pela primeira vez aquela conversa não parecia uma discussão. Parecia apenas duas pessoas tentando entender o que tinha acontecido. Nos meses seguintes, minha vida começou a mudar de outras maneiras. Eu terminei a escola. Comecei a preparar minha entrada na universidade. Passei a passar mais tempo fora de casa. As audiências pararam. Não houve mais tentativas de mudar a custódia. O assunto simplesmente desapareceu. Meu pai continuou sendo exatamente o mesmo de sempre. Calmo. Constante. Ele ainda me ligava para saber como estava. Ainda perguntava sobre meus planos. E ainda fazia aquelas perguntas simples que ele sempre fazia. Está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Minha mãe também começou a agir diferente. Não de forma radical. Mas havia menos comentários sobre o passado. Menos indiretas. Menos tentativas de transformar certas situações em outra coisa. Talvez aquela conversa tivesse mudado algo para ela também. Algum tempo depois, numa tarde tranquila, eu estava na casa do meu pai ajudando ele a organizar algumas coisas no apartamento. Encontramos uma caixa com fotos antigas. Fotos de aniversários. Fotos de viagens curtas. Fotos de quando eu era pequena. Entre elas havia várias fotos das festas de aniversário que ele sempre organizava. Eu olhei para uma das fotos. Era da festa dos meus 10 anos. Meu pai estava ao meu lado segurando o bolo. Eu comecei a sorrir. O que foi? Ele perguntou. Nada. Eu mostrei a foto para ele. Você nunca falhou com isso. Ele olhou para a foto. Depois para mim. Com o quê? Com as festas. Ele deu aquele pequeno sorriso de sempre. Algumas coisas são importantes demais para falhar. Eu fiquei olhando para aquela foto por alguns segundos. E percebi algo que talvez eu já soubesse há muito tempo. Nem sempre podemos controlar tudo o que acontece na nossa vida. Nem sempre podemos evitar conflitos entre as pessoas que amamos. Mas às vezes a única coisa que podemos fazer é dizer a verdade quando chega a hora. E seguir em frente depois disso.